Não se guie pelas circunstâncias. Busque a direção do Espírito. No senso comum, a maioria das pessoas tende a buscar direção olhando para as circunstâncias. Se as coisas estão dando certo, se as oportunidades estão aparecendo, se existe uma fluidez nos acontecimentos, então Deus deve estar apoiando, Deus está direcionando, essa é a vontade de Deus. Por outro lado, se as coisas então não estão correndo de forma tão fluida, tão natural, se existem obstáculos, essa não deve ser a direção de Deus, Deus deve estar orientando contra essa direção. Pelo menos é assim que a maioria das pessoas costuma conduzir a sua vida. Deu certo, tá tranquilo, tá pacífico, é de Deus. Dificuldade, obstáculo, complicações, isso não deve ser de Deus, então deixa eu buscar uma outra orientação, uma outra direção. O problema é que a vida real, as coisas não são assim. O problema é que quando nós olhamos para as Escrituras, nós vemos que não é assim que as coisas funcionam. A matemática da vida, especialmente a matemática da direção de Deus, da orientação espiritual, não é assim tão simples. Não é porque está dando certo que é de Deus, não é porque está dando errado ou porque existe uma complicação que não seja de Deus. É preciso buscar orientação, é preciso buscar a direção do Espírito que vá além da mera aparência, que vá além das circunstâncias que os nossos olhos conseguem contemplar. E a nossa leitura de hoje, no capítulo 16 do livro de Atos, nos lembra disso e nos traz uma reflexão preciosa, importante, sobre essa questão, sobre essa situação. Vamos dar uma olhadinha para a nossa leitura? Capítulo 16, livro de Atos, nós temos o início da segunda viagem missionária de Paulo. Como nós vimos no finalzinho do capítulo 15, Paulo e Barnabé se desentendem em função de levar ou não João Marcos. Paulo segue para sua primeira viagem, acompanhado agora de Silas. Eles seguem viagem, passam por Listra, passam por Derbe, passam por Listra. Ali eles se encontram com um jovem discípulo chamado Timóteo, que era muito bem visto, era bem quisto, admirado pelas pessoas ali da sua região. Ele era filho de uma judia, mas ele tinha um pai grego, e Paulo então convida para que Timóteo o acompanhe nessa sua próxima viagem também. Então nós temos Paulo, nós temos Silas, nós temos agora também Timóteo, que também vai os acompanhar nessa próxima viagem. Timóteo, como ele era filho de uma judia e ele tinha um pai grego, ele não tinha sido circuncidado. Mas como eles iam nessa viagem interagir dentro de um contexto com judeus, e Paulo queria usá-lo nesse contexto também para pregar o evangelho a comunidades judaicas, ele entende que seria melhor que Timóteo fosse circuncidado. Afinal de contas, ele era judeu, mas não tinha obedecido, né? Não tinham obedecido todas as orientações ali em relação à sua criação judia, por isso Paulo orienta que ele seja circuncidado, e assim eles o fazem, e vão seguir então viagem, passando por essas cidades em que eles estiveram, encorajando os irmãos, fortalecendo a fé daqueles irmãos ali naquelas comunidades. Em seguida, Paulo e Silas viajaram pela região da Frígia, pela região da Galácia, e aí o texto vai nos dar uma informação importante. Pois o Espírito Santo os impediu de pregar a palavra na província da Ásia. Paulo tinha o desejo de seguir para a província da Ásia para pregar o evangelho. Perceba que nós temos aqui uma motivação justa, uma motivação nobre. Eles queriam pregar o evangelho, mas o Espírito Santo os impediu de seguir para a região da Ásia. E eles foram então para outras cidades, passaram por outra região, passaram por outras cidades, até que, estando ali no porto de Troade, Paulo teve uma visão numa noite de um homem caracterizado com vestes ali da região da Macedônia, um homem macedônio que suplicava para ele e dizia: venha para Macedônia e ajude-nos. Eles entenderam então que aquela visão era de Deus, aquilo era um sinal de Deus que eles deviam partir para a Macedônia, e assim eles fizeram. Embarcaram então em Troade e navegaram diretamente para a ilha de Samotrácia, e no dia seguinte chegaram a Neápolis, e dali alcançaram então a cidade de Filipos, que era uma cidade importante dessa região da Macedônia e era uma colônia romana. Então,
Aqui Paulo então segue para Macedônia, vai chegar então à cidade de Filipos, que acabará sendo então um lugar importante nessa propagação do evangelho. Nós vamos ver que depois Paulo vai escrever uma carta a esses irmãos de Filipos, essa igreja ali plantada por ele, debaixo dessa orientação do Espírito, que disse para ele, olha, não, você não vai para Ásia, você vai para Macedônia. Eles chegaram ali então à região, à cidade de Filipos. Ali eles buscaram encontrar um lugar de oração, e o texto vai dizer isso, porque naquela cidade não haviam muitos judeus, não havia então uma sinagoga onde eles pudessem adorar, por isso eles vão em busca desse local de oração onde eles pudessem se reunir ali e terem esse tempo de oração, encontrarem outros judeus que fossem ali daquela região. Mas o texto vai destacar que especialmente ali nesse lugar de oração, eles se encontram com algumas mulheres tementes a Deus. Uma dessas mulheres é Lídia, que é uma estrangeira que mora ali naquela região e que ouve a mensagem do evangelho, que se converte, que crê nessa mensagem de salvação, aceita aquilo que Paulo estava dizendo, a ponto de convidá-los para que ficassem hospedados na sua casa ali enquanto estivessem na cidade de Filipos. E assim eles aceitam o convite, passam a ficar hospedados na casa de Lídia, onde nós vamos ter então essa primeira igreja que é plantada em território europeu, dentro desse ambiente grego, e será plantada então na casa de Lídia, essa mulher que ali recebe, ela e a sua família aceitam a mensagem do evangelho. Na sequência do capítulo, nós temos num certo dia em que eles foram para esse lugar de oração e ali encontraram uma escrava possuída por um espírito que começa a causar tumulto. Paulo, então, indignado com aquela situação, ele se volta para aquela escrava, expulsa o espírito dela. Isso faz com que surja um problema, porque esse espírito era lucrativo para os donos daquela escrava, e agora eles têm um prejuízo por causa dessa ação de Paulo, por Paulo ter expulsado aquele espírito. Levam Paulo para os magistrados, acusam Paulo de estar ali causando tumulto, causando alvoroço na cidade, pregando algo que fosse contra os costumes romanos. Eles são lançados na prisão, são açoitados na prisão e lançados ali para que passassem a noite naquela prisão. Perceba como eles queriam ir para a Ásia, o Espírito Santo diz que não, os manda para a Macedônia. Ali na Macedônia eles têm um início promissor, encontram ali Lídia, pregam o evangelho, encontram em Lídia uma casa para se hospedarem, mas aqui nós vemos que essa viagem que parecia promissora começa a apresentar também as suas dificuldades, começa a apresentar também os seus problemas. Eles lidam com essa escrava possuída por um espírito, agora porque expulsaram o espírito, eles estão com um problema com a justiça da cidade, foram açoitados, foram lançados na prisão, acorrentados pelos pés para que eles não fugissem e com orientação para que aquele guardião, né, esse responsável por essa prisão tomasse todos os cuidados para que eles não fugissem, dali. E nesse contexto, Paulo e Silas talvez pudessem estar ali contrariados, chateados, porque obedeceram a orientação de Deus e estavam passando por essas dificuldades, mas não. Nós temos Paulo e Silas no meio da noite, à meia-noite, orando, louvando ao Senhor ali no meio daquela prisão. Enquanto eles louvavam, enquanto eles oravam, aconteceu um grande terremoto. Nesse grande terremoto, as portas da cadeia se abriram, as correntes caíram, os presos estavam libertos, as portas estavam abertas. O carcereiro acorda no meio daquela confusão e, num desespero, e já assumindo que todos os prisioneiros tivessem fugido, ele toma sua espada para tirar a própria vida, porque ele sabia o que seria feito a ele se aqueles prisioneiros tivessem de fato fugido. Os romanos com certeza fariam coisa pior contra ele. Mas ele então ouve a voz de Paulo dizendo: não se mate, nós estamos todos aqui. E aqui um destaque interessante para essa nossa reflexão. Quando nós nos guiamos e a nossa vida é guiada simplesmente pelo que nós vemos, pelas circunstâncias, concorda comigo que houve um terremoto, Paulo e Silas estavam louvando, estavam adorando, houve um terremoto, as correntes se abriram, as portas se abriram, claramente é um sinal de Deus, vamos fugir. Mas não, Paulo e Silas não fogem, eles permanecem quietos onde eles estão, porque eles entenderam de Deus que aquilo que havia acontecido
não era para que eles fugissem. Todo aquele acontecimento, terremotos, celas abertas, as correntes que caíram, não eram para fuga. E certamente Paulo havia ouvido a história de que quando outros apóstolos também estiveram presos e Deus abriu as cadeias e eles foram libertos e eles fugiram, por que Paulo não fugiu? Porque ele estava convicto de que não devia fugir, que aquela não era a direção do Espírito para ele. Eles ficaram, testemunharam do evangelho para aquele carcereiro. Ele e a sua família foram salvos. Creram em Deus, foram salvos, foram batizados. Paulo e Silas foram levados para a casa do carcereiro, tiveram as suas feridas cuidadas, foram alimentados por ele. No dia seguinte, chegou a notícia de que eles seriam libertos. No dia seguinte, os magistrados decidiram libertá-los, mandaram a ordem para que eles fossem soltos. Eles não precisavam fugir. Aquela demonstração da noite não foi para que eles fugissem, para que eles fossem libertos. Deus fez isso pelas vias legais mesmo e direcionando aqueles magistrados para que soltassem Paulo e Silas. Mas naquela noite, a orientação é para que, apesar das celas abertas, eles ali permanecessem e testemunhassem da salvação que há em Jesus. Percebe como nem sempre as circunstâncias serão um bom guia, nem sempre nós devemos nos guiar simplesmente pelas circunstâncias? No início da viagem, as circunstâncias indicaram que não, eles não deviam ir para a Ásia. O Senhor bloqueou e não permitiu que eles fossem para a Ásia. Mas depois de chegarem ali na região da Macedônia, onde eles deveriam estar, eles são confrontados com circunstâncias difíceis, a oposição, a prisão, os açoites, mas mesmo assim eles continuavam convictos de que estavam seguindo a direção de Deus. Assim como quando a cela se abre, eles sabiam que não deviam não deviam sair, não deviam fugir daquela região. E tudo isso, e no meio de tudo isso, o que nós vemos aqui em comum nessas circunstâncias é que eles estavam orando. Eles estavam buscando ao Senhor em oração, estavam louvando, adorando e clamando a Deus pela orientação, clamando ao Espírito Santo de Deus por orientação nessa jornada. A convicção deles do que deveriam fazer, para onde deveriam ir, estava no fato de que eram homens de oração, que estavam sempre buscando clareza de Deus para aquilo que faziam. Isso desde quando foram chamados para o ministério lá no início, antes da primeira viagem e ao longo de toda essa jornada. Foi a vida de oração que deu a eles, que deu a Paulo e aos seus companheiros de viagem a convicção do que deveriam fazer. Por isso, nessa reflexão de hoje, eu trago a você uma palavra de encorajamento. Não se deixe desanimar pelas circunstâncias quando forem difíceis. Não se deixe guiar simplesmente porque as circunstâncias estão fáceis também. Não vai simplesmente entrando em toda porta que se abre. Nem toda porta que se abre foi aberta por Deus para que você passe por ela. Se oriente pelo Espírito Santo de Deus. Busque a Deus em oração. Tenha uma rotina de oração frequente na sua vida para que você saiba e tenha clareza dele do que deve fazer, do que não deve fazer, de quando uma porta se abre para que você entre, de quando uma porta se abre para que você fique ali e possa testemunhar por ter ficado aonde estava. Busque a direção de Deus, busque a direção do Espírito e não simplesmente se guie a sua vida pelo senso comum de achar que uma porta abre e você tem que passar por ela. Não é assim que a direção de Deus funciona. Busquemos ao Senhor, busquemos a sabedoria dele e nos guiemos pela sabedoria do nosso Senhor. Vamos juntos, seguimos lendo a palavra de Deus amanhã, capítulo 17 do livro de Atos. E a cada dia, um novo capítulo, uma nova reflexão. Compartilhe essa reflexão com alguém que possa ser abençoado por ela, manda para uma amiga, manda para um amigo, manda para um familiar e volta amanhã para a gente continuar a nossa leitura e a nossa reflexão. Deus te abençoe.